Sejam muito bem-vindos ao A3 Podcast. Meu nome é Fernanda T, sou engenheiro civil e estou aqui hoje para apresentar para vocês um convidado super especial que eu convidei através de um evento que eu fui da Solids. Foi excelente conversar com o Afonso. Já falei o nome, perdeu a graça. Mas brincadeiras à parte, ele que é casado, gerente jurídico, RH e segurança do trabalho do Grupo Patense, especialista em direito de trabalho com MBA em gestão de jurídicos corporativos, atuante há 17 anos, formado em Direito há quase 20 anos. Com vocês, Afonso Coelho. Obrigado, Fernanda. Obrigado pelo convite. Foi uma honra conhecê-la naquele evento tão especial. E também receber o convite para conversar um pouquinho com você nesse podcast que eu vejo que vem só crescendo com grande sucesso. Então, é uma honra estar aqui com você. Eu que fico muito feliz de você ter aceito o convite. E, pessoal, eu também quero falar com vocês do nosso patrocinador, Marfuz Imóveis de Luxo, que fica na região do Alphaville e também Vila da Sé. Afonso, você atua há 17 anos na prática, na área jurídica. Qual foi o maior desafio que você enfrentou ao gerenciar equipes de RH, jurídico e segurança do trabalho ao mesmo tempo? Exatamente. Como você bem adiantou, eu sou da área jurídica, formado em Direito no ano de 2007, em Patos de Minas, e desde 2008, assim que me formei, e já nos quadros da OAB, comecei a atuar como advogado, e estou no mundo corporativo, no mundo jurídico de empresas há mais de 12 anos, no Grupo Patense, e também tive a honra, a possibilidade de 2022 para cá, quase 4 anos já, de, além do setor jurídico, de poder gerir também os setores de RH e segurança do trabalho. É uma possibilidade de agregar conhecimentos e atuações em setores que são complementares, mas ao mesmo tempo, como a sua pergunta diz, qual é o desafio? O desafio é consolidar atuações. Exemplo, falando da segurança do trabalho primeiro. Às vezes, se eu tivesse um gestor específico da segurança do trabalho, algumas decisões poderiam ser ali muito objetivas ou muito ligadas estritamente às normas, as famosas NRs ligadas à segurança do trabalho. Mas quando a gente consegue consolidar esse entendimento com o jurídico, a gente consegue mensurar naquela atitude ou naquela decisão qual é o risco de tomar uma certa decisão. Um exemplo simples. No mundo corporativo, na segurança do trabalho, em uma situação que eu tenho dúvida de emitir ou não uma CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho para um trabalhador, às vezes a empresa tem dúvida se de fato aquele acidente ocorreu, se há uma doença ocupacional, e por vezes o gestor de segurança do trabalho, ele fala, vou emitir porque eu me resguardo legalmente, mas se eu tenho um olhar jurídico conjunto naquela situação, eu vejo que nem sempre é melhor estar só ligado à NR ou cumprir aquele prazo legal, já que se eu tomar essa atitude de uma forma automática, eu posso trazer riscos, se não fulminar uma possibilidade de defesa jurídica à frente. Então, consolidar esses entendimentos é muito interessante, de muito proveito para a empresa. E também da parte de RH, que talvez não é tão intimamente ligada a legislações, a gente tenta consolidar da mesma forma atitudes, decisões que são ligadas ao clima, treinamentos, metas para empregados, mas sempre voltada às legislações e também aos princípios, à cultura da empresa. Então, aliar isso é um desafio, mas eu digo a você que ao mesmo tempo é uma grande possibilidade e a corporação, a empresa só sai ganhando com esse entendimento conjunto. Com certeza. E você está de parabéns, Atuar em 3 áreas pesadas como essas, Segurança do trabalho, RH e direito, Exato. Tudo ao mesmo tempo, acho que sua cabeça deve ficar... Com certeza, tem horas que eu falo, vamos tirar o chapéu do jurídico agora, estou com o chapéu do RH, agora da segurança, porque apesar de estarem ali no dia a dia, corriqueiras, as necessidades dessas áreas, mas são bastante técnicas também. Então, o desafio apesar de vir de uma formação jurídica, é também tentar conhecer tecnicamente essas 2 novas áreas que vieram para mim há mais de 3 anos. Então, a gente tenta consolidar, dar uma fumacinha na cabeça de vez em quando, mas com a equipe técnica, a equipe muito boa, que trabalha com a gente produz da melhor forma. E como que suas formações de Direito, MBA, ajudaram você nas decisões estratégicas do Grupo Patense? Essa possibilidade do MBA, eu tive a oportunidade de fazer esse MBA perante a FGV, que é uma escola que todos conhecem, uma escola bastante... maravilhosa. Até rígida, de grandes mestres, bastante seleta até. Essa possibilidade do MBA, que é estritamente voltado para jurídico de grandes corporações,
ele me trouxe a possibilidade de muito além da técnica jurídica, no sentido de que, além de conhecer o jurídico, as legislações, as obrigações das empresas, atrelar esse conhecimento ao negócio, que eu sempre digo, enquanto gestor jurídico, né, de uma corporação, que o jurídico interno, né, de uma empresa, ele tem que ser intimamente ligado ao negócio. Se o jurídico ele for simplesmente um emissor de pareceres, de defesa, de acompanhar atuações, eu falo que ele é caro para a empresa, ele tem que ser estratégico, ele tem que entender o negócio. Então, essa MBA me propiciou exatamente isso, porque lá a gente é muito além do jurídico, nós tínhamos aulas, né, de economia, de logística, que fogem muito, né, do escopo do jurídico. Então, pudemos abrir, né, eu pude abrir a cabeça também para o dinamismo que um jurídico interno é para o negócio, o quanto ele é estratégico e ele faz diferença no negócio, ele pode sim trazer segurança nas decisões e, se mal gerido, ele pode sim trazer grandes riscos ao negócio. Ah, com certeza. E para quem ainda não conhece o Grupo Patense, é uma empresa grande? Sim, o Grupo Patense, ele é ligado à alimentação animal, né, produtos para alimentação animal, já está no mercado há 55 anos, né, ele é de 1970, né, ele nasceu na minha cidade, né, Patos de Minas, e ele vem somente crescendo nesse decorrer dos tempos. Nós temos uma filial em Itaúna, temos filial no Rio de Janeiro, em Santa Catarina, então com a crescente, né, é um grupo que consolidou sua marca, sua expertise na alimentação, né, produtos para alimentação, insumos para alimentação animal. Então, para nós, fazer parte de um corporativo, de uma empresa grandiosa, com uma história tão bonita e de crescimento, é também um grande privilégio. E aproveitando que você falou que é uma grande empresa, quais são as principais habilidades que o gerente jurídico tem para atuar em grandes empresas? Olha, como eu já até adiantei a questão da técnica, né, até na MBA, ir além da técnica, porque saber a técnica, saber as legislações, independente se é da parte civil, trabalhista, ambiental, enfim, a área que o profissional queira se dedicar, né, além disso, o profissional ele tem que abrir, se é um conselho que eu posso dar, ou habilidades que eu entendo assim, interessantes, imprescindíveis para um gestor jurídico, é ter a abertura para conhecer o negócio, para ser estratégico, para saber que as decisões elas têm que ir muito além do que a lei, do que os entendimentos de tribunais trazem. Ele tem que ser intimamente ligado ao negócio, no sentido de que o jurídico ele tem que trazer soluções para que o negócio seja saudável. Eu brinco até com os diretores da corporação da empresa de que aqui não é um escritório de advocacia dentro da empresa. Nós somos um setor facilitador de assessoria que tem, como os outros, fazer que o negócio seja saudável. Então não adianta nada estarmos totalmente adequados legalmente se o negócio não for bem, né? Se o negócio não for saudável, rentável. Então nós temos que saber até mesmo apontar, né, ou assessorar os diretores, os gestores, para quais riscos eles podem correr em decorrência de um negócio mais saudável. Então, o gestor, quem quer trabalhar com a gestão corporativa, eu digo que ele tem que estar aberto a conhecer o negócio muito mais do que as técnicas jurídicas. E como você equilibra a gestão dos riscos jurídicos com o crescimento e inovação dessa grande empresa? A inovação hoje, ela está em todos os setores, você sabe muito bem, né? E ela é um caminho sem volta e não há escolha de não se trabalhar com a inovação. Todos os profissionais, independente da área, as pessoas têm que se atualizar ou estão fora do mercado de trabalho. E nós, enquanto jurídicos, também estamos, como todos, nesse escopo aí, né? Dentro da corporação, a gente busca ajudar, auxiliar a empresa para que ela se torne cada vez mais moderna, traga ferramentas modernas para a sua atuação, com a segurança jurídica. E nós, do jurídico também interno, né, corporativo, a gente sempre busca também nos atualizar para a gente trazer melhores definições, melhores atitudes e assessoria para a empresa. Eu brinco que lá em 2013, que é quando eu comecei na empresa, né, no jurídico, formei, até tive a oportunidade de formar o jurídico dessa empresa, que não tinha ainda um jurídico interno. A gente trabalhava ali com contratos guardados na gaveta, controlados numa planilha de Excel, e hoje nós temos ferramentas que a gente
joga lá e eu falo, eu quero saber os meus 10 contratos, os meus maiores contratos dos últimos 3 anos, ligados à produção, ligados ao transporte, então dentro de um escopo, de uma ferramenta. Legal. E qual então, o software que é esse? Esse chama ProJuris, né? A gente utiliza o ProJuris, que nos dá essas ferramentas, né? Então, nós não podemos estar esquecer ou querer ignorar a tecnologia, nós temos que estar inovando também, né? Inclusive, eu acredito muito naquela frase, né? A IA, ela não vai tirar o seu emprego, ela só vai mostrar quem é incompetente. Exatamente. E tanto é, né, que você sabe muito bem que a IA facilita a vida de todo mundo, mas ela nada mais é de que uma ferramenta que é moldada por nós. Né? Nós é que trazemos o escopo dos trabalhos, das definições, das respostas que a gente quer obter dela. Então, sem a gente também, ela fica inócua, né? E quais erros mais comuns que as empresas cometem em relação às leis trabalhistas? Olha, esse é um tema bastante polêmico e necessário. A gente sabe que, às vezes, a corporação tem ali suas dificuldades próprias, mas o que eu posso dizer de forma geral em termos de dificuldade é que, por vezes, os gestores, até mesmo os donos, né, os proprietários da empresa, eles confiam muito no informal, na confiança na relação empresa-empregado. Em algumas situações simples, como jornadas de trabalho, né? Olha, eu tenho aqui um colaborador da produção que ele trabalha talvez no 12/36, mas eu precisaria que ele trocasse o turno, mas eu não vou falar com o RH nem com o jurídico, eles vão me barrar, eles são burocráticos, e acaba fazendo só aquela relação de confiança, sendo que, por outro lado, ele poderia trazer isso para nós, para o RH, para o jurídico, a gente formalizaria isso por meio de contratos, aditivos, e traria ali uma segurança jurídica, atenderia a necessidade do corpo técnico, né, da produção, sem deixar de lado a segurança jurídica. Então, eu vejo que esse excesso de confiança, né, talvez seja o maior pecado né, dos gestores, de não acharem que não é necessário formalizar. E quando, felizmente ou infelizmente, chega a algum ponto que a gente precisa comprovar que ele seja numa fiscalização, numa autuação ou numa defesa trabalhista num processo judicial, se a gente não tiver aquelas amarras, né, aquelas formalizações desses instrumentos, de aditivos, de alterações de escalas, de funções, a gente se perde na defesa e às vezes sofre condenações por ter confiado demais ou por não ter formalizado. Então, eu vejo que o grande pecado, deslize aí, é não se preocupar com as formalizações. Eu me lembro até de um professor, na época ainda de faculdade, que falava dessas formalizações, que ele dizia o seguinte, eu sempre guardei isso e acho interessante. Ele falava que, independente da área, se é trabalhista, se é um contrato, enfim, o negócio que você for fazer, que você olhar para o outro lado da mesa com quem você está fechando o negócio e você achar, não, olha, a Fernanda é uma pessoa que eu conheço, é de boa índole, não precisa fazer contrato. Não, aí ainda assim você faz o contrato para formalizar, para ter uma segurança jurídica. E quando você olhar para o outro lado da mesa com desconfiança, isso aqui eu preciso me segurar, formalizar, aí você não faz o negócio. Eu aprendi isso com ele. Então buscar sempre a segurança jurídica, o que às vezes o gestor, os proprietários de empresas, às vezes se esquecem, né? E que prática você recomenda para que uma empresa se proteja juridicamente sem perder produtividade? Olha, hoje, além que nós acabamos de dizer, das formalizações, das documentações, o mercado ele vem exigindo que as empresas se organizem e tragam ferramentas que antes, há alguns anos, eram tratadas como luxo, como plus, e hoje são quase que uma obrigatoriedade. Eu cito 3, pelo menos, que é o compliance, né, que é a governança, e o famoso ESG, que é ligado às questões socioeconômicas e também ambientais. Então, a empresa ela tem hoje que, além de ter sua organização trabalhista, de produção mesmo, do lado técnico, ela tem que estar intimamente ligada a essas 3 ferramentas, sob pena de ser ali alijada do mercado. Eu acompanho muitas transações financeiras e eu posso dizer que se não todas, mais de 90% das empresas precisam de capital financeiro de instituições, é raro alguma empresa que não lide com bancos, com instituições, e todas as instituições financeiras, para que ela destine, para que ela
possa aportar ali algum capital, elas estão exigindo que as empresas apresentem seus programas de compliance, governança e ESG, e com códigos de ética, né, com a questão ligada à governança, com questões de proteção ambiental, de sustentabilidade. Então, hoje não é mais um plus, é uma necessidade de mercado. Então, a empresa ela precisa ter suas políticas bem definidas, a sua governança bem definida. A governança, às vezes a pessoa pensa, mas governança não é ligada só ao Estado? Por que numa pequena corporação? Eu falo, não, a governança ela dá a credibilidade ao negócio, e quem está no mercado e vê sua empresa, ela vê que ali tem uma forma de tratar séria, ética, desde o porteiro até o presidente da empresa, desde uma situação simples, olha, o meu vendedor pode ou não pode receber um brinde de um cliente, de um fornecedor, até uma questão mais complexa de se envolver ou não num ato de corrupção, né? Então, com entes da federação, com entes públicos. Então, das questões mais simples às mais complexas, dos colaboradores, talvez de uma função mais corriqueira do dia a dia, até as mais estratégicas, têm que estar cientes, engajadas, defender e praticar o compliance e a governança. E como o RH e o jurídico podem trabalhar juntos para criar um ambiente mais seguro e eficiente nos escritórios? O RH, né, às vezes as pessoas têm um olhar, e eu pude conhecer melhor, lógico, quando passei a fazer a gestão, talvez tenha sempre aquele olhar de que o RH é só, olha, o RH só benefícios, o RH ele só olha questão salarial, mas o RH ele é muito mais estratégico. Eu pude, né, verificar isso, que o RH ele tem que propiciar, ele tem que dar estrutura e ferramentas para que os gestores trabalhem com as suas equipes e se desenvolvam. E para que ele faça isso e coloque metas, porque todas as empresas precisam de metas, precisam mensurar, porque sem isso não se administra e não se vê resultados. Mas trazer metas seguras do ponto de vista jurídico é também muito importante, porque infelizmente a gente vê algumas empresas, algumas corporações estipulando metas, e a gente se depara isso até nos tribunais, aí vendo metas absolutamente fora da normalidade, né, fora do que pode ser cobrado do colaborador, do empregado. Então, aliando os conhecimentos, o trabalho do RH com o jurídico, a gente consegue desenvolver, né, o clima de trabalho, consegue desenvolver treinamentos, metas com a segurança jurídica, sabendo que aquilo que eu propiciei, ou mesmo que eu estou cobrando do colaborador, de fato tem respaldo jurídico, e se questionado pelo próprio colaborador, por um fiscal ou até pelo judiciário, no judiciário, eu tenho onde trazer os fundamentos daquela aplicabilidade. Então, esse tratamento conjunto, ele é seguro e rentável para a empresa. Inclusive, vou abrir um pouco, né, quando você falou de RH, que é muito mais do que contratar benefícios, férias. Eu já trabalhei como CLT em algumas empresas, e eu lembro que, às vezes, o que fazia eu ficar na empresa era o RH, porque tinha aquelas 1 a 1, sabe? Aquelas reuniões de 1 a 1, e tinha com o líder, mas também tinha com o RH. E quando tinha com o RH, eu gostava muito, porque ele realmente me escutava, o RH, e perguntava o que eu achava que poderia melhorar dentro da empresa, não só nessa questão de benefícios, mas no quesito, às vezes, até mesmo limpeza, para tornar um ambiente de trabalho melhor. Então, acredito que o RH bem feito, ele faz o funcionário ficar feliz de estar ali. Exatamente. O que você disse é bastante real. As pessoas não estão ligadas ou não estão só engajadas por questões salariais ou de benefícios, lógico, faz parte do pacote, mas as pessoas estão muito mais cobrando ou esperando das empresas um clima de trabalho que lhes propiciam a vida saudável ali dentro, né, das suas atividades. E a gente vê, né, nas nossas atividades cotidianas o quanto o pessoal se sente prestigiado mesmo quando a gente faz o feedback, é o que você diz, né? Chama ali para conversa, dá um retorno, positivo ou negativo, mas sabe a forma de ministrar aquela ferramenta.
quanto a gente ministra treinamentos mesmo, o quanto eles se sentem ali abraçados mesmo e sentem que a empresa quer que de fato ele cresça e não simplesmente produza e traga números. Porque o que a gente vê no mercado de trabalho hoje é que quase todos os casos as empresas contratam pela habilidade técnica, as famosas hard skills, enfim. Identificar, né, a sua qualificação técnica, o seu entendimento sobre aquele assunto, sobre aquela vaga que está em aberto, contratam por aí, mas demitem pelo comportamento. A gente vê pesquisa aí de institutos que acompanham carreiras, chegando a mais de 90% das demissões ligadas a má comportamento, de pessoas que não querem se abrir ao novo, a novas tecnologias, não querem trabalhar em equipe, ser colaborativas, serem facilitadoras. Então, a gente tem que ter esse olhar da importância do RH, de treinar as pessoas, de dar um clima favorável para que elas se desenvolvam, porque, repito, né, as empresas contratam pela técnica e demitem pelo comportamento. Né? Inclusive, vamos abrir mais esse campo aí que eu gosto bastante, que é essa questão do comportamento. Eu acredito também que nas grandes empresas, principalmente, você é tratado um pouco como mais um, por ter muito funcionário quando é grandes empresas, que é diferente de você trabalhar numa empresa familiar. Eu senti esse baque porque no meu início de estágio, eu trabalhei numa empresa que era só família mesmo, tinha pouquíssimos funcionários, no máximo 10, contando tudo já, contando até com o motoboy já. Então, quando eu fui... pessoal o tratamento, né? É muito assim, parecendo que você é parte da família. E até mesmo o RH não tem tanto jeitinho pra falar com você, né? Eles falam mais rasgado também. Mais objetivo, porque né? eles pensam assim, ela é de casa. Exatamente. E aí, quando eu fui para grandes empresas, eu já trabalhei em multinacional, foi totalmente diferente, assim. Foi um campo ali que me abriu, assim. Aí eu senti um baque. Porque eu era só mais um número, quase ninguém sabia o meu nome, né? Por questão que a empresa tinha... Era um tratamento mais profissional mesmo, né? Mais ligado à produtividade, né? Então, dá um choque. Dá um né? choque. E falou, não sou mais Fernanda. Não, eu sou do setor tal. Isso, é do setor, é um número, né? E é aquela coisa também que você nunca conhece o CEO, eu nunca conheci na multinacional, porque a sede mesmo é em Paris. E sendo que no Skype tinha até gente da Arábia, o nosso Skype lá, quando fazia reunião. Então, assim, é totalmente diferente, né? Um mundo diferente. Só que o RH de lá era muito gostoso. Era muito bom. Porque cada unidade, cada filial, unidade era muito bem tratada. No sentido assim, aí era menor, né? Às vezes no máximo 15 pessoas, contando com tudo. Só que eles sabiam conduzir isso de uma forma tão gostosa que a gente já trazia uma certa pessoalidade, uma certa proximidade. E a gente não queria né? sair da empresa. Igual eu recebi proposta de trabalho nessa época para ganhar mais e não sair. Porque era gostoso trabalhar lá. Você se sente o tal do pertencimento, né, ao negócio. Isso é muito agradável, muito necessário. E é o que eu digo, o empresário que sabe a importância, o quanto o RH é estratégico para o negócio, ele sai muito à frente. Né? De entender que um ambiente não é oba-oba, não é festinha para aniversário ou só parar para reunião, não é isso, porque às vezes tem esse olhar de preconceito para o RH. Quando ele entende que o RH propiciando um ambiente de trabalho saudável, propiciando treinamento, crescimento técnico e também de perfis, de ferramentas de trabalho, o quanto isso faz que o negócio cresça e seja rentável. Então, o empresário que consegue enxergar isso, eu digo que ele tem um plus aí, ele sai muito à frente. E aí eu queria discutir com você, aproveitando que eu falei desse pertencimento, desse quesito do funcionário não querer sair mesmo quando recebe uma proposta de aumento em outra empresa, como que você faz para conduzir o seu RH nessa questão de clima? É uma questão bem interessante, porque nós já tivemos também essas experiências de colaboradores que nos procuraram enquanto RH, até com a proposta escrita e financeiramente mais vantajosa do que ele encontrava lá na empresa, e ele mesmo nos dizia, olha, eu só trouxe
para vocês do RH terem ciência, porque eu sou muito ético, gosto de tudo às claras, mas eu já estou dizendo que eu não vou aceitar, estou só levando o seu conhecimento. E queria, eles falam nessa ocasião, que queriam só deixar claro o porquê eles estão ficando. Eu estou ficando que, além de uma empresa que tem um crescimento, que é sustentável, enfim, que é interessante em termos de negócio, que o ambiente, que o clima daqui propicia que eu venha trabalhar feliz, né? Que não venha só na obrigação de cumprir as minhas 8 horas, minha carga horária, minhas atividades. Eles falam, eu venho para aqui feliz porque eu sei que o clima é agradável, que o RH e o meu gestor me esperam não simplesmente como um número, como um executor, mas de fato como um colaborador que vai fazer o negócio crescer e também vou crescer pessoal e profissionalmente. Então, lá, né, nós, enquanto RH, a preocupação é total no sentido de que as pessoas encontrem dentro da corporação, de fato, algo que propicie o melhor delas. Eu falo que o RH, o que faz o RH dentro de 1000 funções, eu falo, se eu puder sintetizar, eu digo que o RH, qual é a principal função do RH? Fazer com que você, colaborador, desenvolva o melhor que existe dentro de você, pessoal e profissionalmente. Se eu fizer isso, se eu falar assim, eu estou dando o melhor porque você me deu um ambiente e estrutura para tal, está feito o papel do RH. E o mais legal que você também falou aqui agora, que eu adorei, foi a parte do crescimento. Muitas vezes a pessoa não sai porque ela sente que ainda não finalizou o papel dela naquela empresa. Que ela tem ainda muito a aprender, muito a crescer ali. Ela vê a oportunidade de crescimento, né? Vê colegas ali desenvolvendo e sendo subindo, né, a cargos de gestão, e ela vê, olha, se eu estou aqui dentro, se eu conheço o negócio, se eu estou, né, interessado em me desenvolver também em termos de hard skills e soft skills, né, ou seja, habilidades técnicas de comportamento também, por que a empresa vai trazer alguém de fora se eu estou aqui pronto para, né, galgar novos rumos, novas possibilidades. Então, e a gente, internamente no grupo, a gente propicia muito isso, a gente para trazer um profissional, principalmente em vagas estratégicas, somente se não houver mesmo alguém internamente que atenda o que valha a pena o investimento, a gente treinar, acompanhar. É sempre, isso é até uma ordem do presidente da empresa, que a gente priorize quem está ali, né, ligado, já está dentro da empresa e conhece o negócio. Então, acho que as pessoas se sentem também gratificadas e com possibilidade de crescimento, com certeza. E isso não tem preço, né? Você criar aquela cultura de time. Exatamente. Também. De saber exatamente o seu papel ali dentro, o quanto você colabora, o quanto isso é importante e o quanto isso é reconhecido, porque a gente conversa, às vezes, com candidatos que vêm, né, para tratar vagas com a gente, e algumas queixas que eles dão do passado profissional é de que, olha, na empresa X, apesar de que eu atendia, eu entregava bem, eu nunca era reconhecido, e eles falam, eu não estou falando de dinheiro, não estou falando de aumento salarial, estou falando que eu nunca recebi um feedback positivo do meu gestor. Então, sentir o reconhecimento também faz que a pessoa tenha interesse em crescer mais, porque senão a pessoa desenvolve, entrega, e parecendo sempre que é obrigação, parecendo que é sempre ali uma relação de devedor-credor, ou seja, eu sempre entrego, mas estou devendo, né? Já que ninguém me reconhece. Então, o reconhecimento leal, por meio do feedback ali, ele assim, é uma relação que vale a pena e que o empregado, que o colaborador sente gratificado em encontrar na corporação. E qual o papel da liderança em promover a compliance? Nossa, esse é um tema, eu disse, necessário. Antes ele era um plus, hoje já é necessário e exigência de mercado. E o papel é simplesmente de ator principal. A liderança, ela tem que entender o que é o compliance, né? Quais são as regras, né? Um regulamento interno, uma política de ética, o que está naquele regulamento interno, o que está naqueles regulamentos internos, além das legislações que são gerais, entender e difundir para a sua equipe. Porque se o líder não receber aquele repasse do que é o compliance por meio da alta direção,
não incorporar, entender a importância do compliance, não repassar para suas equipes, defender e praticar, eu digo que o compliance ele vira um livro bonito para mostrar para o banco quando eu vou buscar subsídio financeiro. Né? Cadê seu compliance? Está aqui, meu código de ética bonito, bem encapado. Você pratica, né? Pergunta. Então, e isso não é burocrático, não é estritamente, isso é técnico para alta direção, não é. É do pessoal da portaria, é para a moça da limpeza, é para a alta direção, saber o que é o regramento interno, quais são as diretrizes que a empresa quer que o negócio caminhe. Então, a liderança, independente do nível de liderança, é imprescindível para que tenha sucesso no compliance. É o que eu disse, nas relações mais simples ali, né, de um brinde que eu vou receber até um ato de possibilidade de suborno, de corrupção com entidades federativas ou não. Né? Então, em todos os campos tem que ter o compliance, e sem a liderança ele vira livro morto, né? E quais mudanças na legislação trabalhista e de segurança você acredita que impactarão mais as empresas nos próximos anos? Olha, a legislação, né, todo mundo acompanha, ainda mais nós ligados ao jurídico, quase que diariamente nós temos atualizações. E nós temos, enquanto profissionais, que estarmos atentos e atualizar sempre para atender também a empresa, né, trazer segurança à empresa. E eu vejo, trazendo para dentro das empresas, alterações que nós tivemos na legislação, ligada, um exemplo, ao transporte. Transporte, se não for, acredito que seja a maior atividade do país, é que todo mundo fala, o transporte para o país, né, o caminhoneiro para o país. Nós tivemos alterações na legislação de transporte, né, do motorista, no ano de 2023, que foi por meio do julgamento pelo STF de uma ação de inconstitucionalidade que foi proposta por alguns sindicatos, que trouxe um impacto enorme para as transportadoras, ou mesmo para aquelas empresas que talvez não são de transporte, mas que têm ali um setor de transporte considerável, já que com esse julgamento do STF, que foi em julho de 2023, nós tivemos alterações nas leis que grande parte dos empresários naquele momento entenderam que o negócio ficaria inviável, já que eram impostos ali obrigações quase que impossíveis de se cumprir. Dou um exemplo. O motorista, né, ele sai para fazer uma entrega ou para buscar certo tipo de produto e tem ali uma rodagem de 800 quilômetros, por exemplo. Vamos supor que ele saia às 5, 6 horas da manhã da empresa ou de onde ele estiver e roda, que seja até as 5, 6 horas da tarde, que seria 12 horas, ele para ali para o almoço, enfim. Que ele encerra sua jornada às 18 horas. Aí a legislação quer ou ela obriga que o motorista encoste ali. Aí é outra dificuldade. Cadê a estrutura? Não tem posto, não tem lugares seguros de parar, mas quer que ele fique das 18 horas às 5 horas da manhã do outro dia parado para que ele recomece uma jornada. Isso a gente sabe que não é prático, não tem estrutura, e nem é só que a empresa não quer cumprir. O empregado, quando você conversa com o motorista, ele também não quer. Fala, eu de 6 da tarde às 5 da manhã aqui parado, né? E isso trouxe um baque muito grande, porque, mas se você fala assim, mas Afonso, mas na CLT não fala que todo mundo tem que fazer um intervalo de 11 horas? Sim, mas a atividade do motorista rodoviário aí, ela é diferente. E antes dessa alteração de 2023, propiciava que as empresas, né, fizessem junto com o empregado, fizessem 8 horas ali e depois no final, quando acabasse a viagem, que fizesse mais 3 horas, era algo muito mais palpável de se cumprir. Então essa alteração, essa e outras alterações na lei do motorista, exemplo, o fim do tempo de espera, o tempo de espera juridicamente era aquele onde ele estava parado ali esperando carga ou descarga ou nota fiscal, enfim, e que agora também foi transformado em jornada, disparando as horas extras. Isso aí é um assunto bem técnico, eu quero até voltar num podcast para falar de lei do motorista depois, que é um assunto que eu gosto. Já está convidado. Então, foi um impacto enorme, que quase que se tornou inviável a questão das transportadoras, o setor de transportes, e que as empresas estão aí buscando por meio de, eu falo agora, é apoio político, tem que ser uma nova legislação. A legislação quem faz é deputado. Então, buscando forças, pressões políticas que faça uma nova alteração para, de fato,
trazer a possibilidade de continuidade do negócio de uma forma rentável, porque muitas vezes, né, nesse caso foi o STF, mas algumas legislações, elas, do ponto de vista de entendimento, são lindas, né? O motorista não pode rodar muito, ele tem que parar às 11 horas, excelente. Mas você sabe se isso é prático e se isso propicia que o negócio seja rentável, porque se o negócio não for rentável, não vai ter motorista, não tem negócio, né? Então, fazer com que a legislação também se adeque à possibilidade de que o negócio seja rentável. E outro ponto, só para fechar nas legislações que a gente vê que trouxe e está trazendo grande impacto, agora indo mais para o lado da saúde e segurança do trabalho, é a famosa NR1, né? Eu creio que as pessoas já viram, sim. Né? Porque que são os famosos riscos psicossociais, né? Para que a empresa faça o levantamento, a gestão, né, daqueles riscos ligados à atividade do empregado mesmo, para que a gente não se depare com ambientes de grande estresse, de metas excessivas, que nós já até falamos, de estresse descomunal, enfim, para que não traga doenças psicológicas aos empregados. E isso antes, todo mundo sabia do assunto, mas era um assunto mais tratado corriqueiramente, principalmente pelo RH. E agora isso não é um assunto, isso é uma legislação, né, que foi criada essa NR1 e que as empresas precisam muito se atentar, se organizarem por meio do seu setor de segurança do trabalho, aliado ao RH e jurídico, ou se não tem essa estrutura, que busquem terceiros que prestam esses serviços, porque é uma legislação pesada, específica, que veio para ficar e que já está vigente, e no ano de 2026 já vão começar as fiscalizações e autuações, e a gente vê que se as empresas não se adequarem para esse levantamento e gestão desses riscos, muitas empresas vão sofrer autuações em valores bastante expressivos, que a gente já está vendo essa possibilidade, ou até mesmo suspensão de negócio. Então, a empresa não pense, essa é uma legislação que não vai pegar, ela já pegou, já está valendo e vai começar a ser fiscalizada. Então, se adeque da melhor forma, seja interna ou externamente, por meio de prestador de serviço. E tem ali sempre a formalização, o material, né, para que em eventual fiscalização possa mostrar que você está adequado à norma. Se você pudesse dar um conselho para novos profissionais que querem crescer na área jurídica corporativa, qual seria? Olha, como eu disse, eu tive essa oportunidade há mais de 12 anos, né, de vir para o mundo corporativo no ponto de vista de gestor jurídico. E o que eu posso dizer aos colegas que às vezes têm a mesma intenção de atuar em empresas, não necessariamente grandes empresas, mas no mundo corporativo, é de que, além de desenvolver suas habilidades técnicas, independente da matéria ou da disciplina ou da área que ele goste de atuar ou focar, que ele tenha abertura para ir conhecer o negócio. O empregador precisa que você, jurídico, não somente emita pareceres seguros, faça boas defesas, mas que você entenda o negócio para saber, na prática, qual é o seu impacto quando você está ali na frente do computador dando uma decisão, faça ou não faça isso, corra ou não corra esse risco. Então, largue o paletó de lado, vá para dentro da fábrica, entenda o negócio, saiba a importância do negócio, saiba o quanto você, jurídico, pode colaborar para que aquele negócio cresça de uma forma saudável e segura, né? Então, tenha essa abertura, porque, infelizmente, alguns profissionais, né, advogados, profissionais do direito, às vezes têm um conhecimento assim exímio, excelente, técnica, conhecem mesmo, têm propriedade sobre o assunto, mas quando vão atuar nas corporações, ficam restritos à técnica, não querem entender o negócio. Então, não é esse tipo de profissional que a empresa quer no seu corporativo, é o que eu repito. Se o jurídico interno ele não entender o negócio, ele ficar estritamente no técnico, emissor de parecer, ele é caro para a empresa. É melhor ter um escritório terceiro, como tem vários disponíveis para prestar esse tipo de assessoria. Então, se ele veio para dentro da corporação, ele tem que entender o negócio e ser um parceiro, um facilitador, e não um setor burocrático que barra tudo, né?
E além do grupo Patense, você e seu escritório também assessoram juridicamente outras empresas? Sim, nós temos esse privilégio, né? Além de atuar, né, como eu atuo como gestor jurídico no grupo Patense, eu tenho um escritório, né, Machado Martins, já tem também mais de 15 anos aí de estrada, que a gente, né, vem assessorando empresa aí de diversos, nós temos empresas de transporte, temos empresas da parte de energia que a gente assessora, né, no ponto de vista trabalhista, civil, contratos. Então, o que eu falo, trazer ali essa possibilidade de ter um jurídico no dia a dia é um ganha-ganha, né? A gente conhece bem o negócio e o empregador ganha muito porque eu não vou atuar somente quando ele receber ali uma citação do oficial de justiça para audiência X e para apresentar a defesa, porque ali eu já estou no que a gente chama do contencioso. Se eu puder ir para o preventivo, talvez eu consiga evitar que aquela ação ocorra. Então, eu defendo com unhas e dentes aí o quanto é importante ter, né, uma assessoria jurídica no seu dia a dia, no preventivo. Então, o empresário, independente do tamanho do seu negócio, vale muito a pena ele despertar para essa importância de ter o acompanhamento e segurança nas suas relações, das mais simples às mais complexas. Agora a gente vai fazer um pitch de elevador. Imagina que você está no elevador e tem que convencer o cliente a fechar negócio com você usando apenas 1 minuto. Pode olhar para a câmera. Valendo. Vou falar para o meu amigo empresário, né, que é onde a gente atua. Veja bem, o seu negócio, bastante rentável, bastante promissor no mercado, ele não pode ter nenhuma barreira para o crescimento, para o desenvolvimento. Então, para que isso não ocorra, você precisa estar seguro nas suas relações. Você precisa que as suas vendas de serviços ou produtos estejam formalizadas por instrumentos seguros para que, se algum momento for questionada, você tenha onde buscar o seu fundamento, a sua defesa para a atuação. E isso só é possível com um acompanhamento contínuo de um jurídico, de uma assessoria jurídica preventiva. Então, busque sempre a assessoria preventiva, tenha o jurídico como um parceiro, como um facilitador, para que o sucesso da parte técnica esteja também abarcado por outro lado, talvez burocrático, mas necessário. Então, eu repito, né, eu dei o exemplo aqui, se você acha que não é necessário fazer o contrato, faça o contrato. E se você acha que é necessário fazer o contrato, não faça o negócio, mas tenha um advogado ao seu lado. Muito bem, você gastou 58 segundos. Então cumpri bem. Tô bom para cumprir prazo. Tá dentro. Agora a gente vai fazer umas perguntas um pouco pessoais. Vamos lá. Na infância, teve algo que te levou a ser quem você é hoje, profissionalmente? Teve, né? Às vezes até minha filha mesmo me pergunta, né? Ela tem 7 anos, ela pergunta, pai, você sempre quis ser advogado? Eu digo, Mariana, que eu me lembre, sim, eu nunca pensei em outra profissão, e eu me lembro de um fato simples, né, bobo até da minha infância, mas eu me lembro que ele foi relevante para eu ter, ou para começar a ter certeza de que eu queria ir para o mundo jurídico, para que eu fosse, né, também partir para a advocacia. Eu me lembro que, em certa situação, eu estava indo com meus pais para passear na roça e nós fomos parados numa blitz, né? E o policial abordou meu pai ali e aplicou uma autuação para o meu pai ali em razão de farol queimado. Eu falei, pai, mas o farol não está queimado. Ele falou, Afonso, mas o que eu vou falar? Né? Quieta, né? Quieta aí no banco de trás. Eu achei aquilo de tal forma absurdo e ao mesmo tempo, o que me chamou a atenção naquele momento não foi só a autuação, foi não poder levantar a voz, sofrer uma sanção, falou, fica quieto, senão pode ficar pior. E eu falei, não é por aí. Se você tem o direito, né, você tem como e deve saber como se defender. Então, a partir daquele momento, ainda despertou mais. Falei, temos sim que ter voz. Eu falo sempre, né, nas ocasiões que eu converso com colegas, ou mesmo dentro da OAB, que a gente participa ativamente também,
de que o advogado ele é a voz da sociedade. Então, o advogado não pode ser calado, ele tem que ali transmitir de fato o direito, né, de buscar algo ou de se defender de cada pessoa. Então, esse fato aí, sempre me lembro, principalmente quando sou perguntado, você sempre quis, eu me lembro bem desse fato, e aí me levou para o mundo. Né? Sem dúvida. E se você tivesse que voltar ao início, qual conselho daria a si mesmo lá no primeiro ano do seu setor? Nós estamos falando do primeiro ano de trabalho ou lá da faculdade? De trabalho. De trabalho. Olha, se eu voltasse lá vamos dizer, no primeiro ano do corporativo, lá em 2013, o conselho que eu daria e eu posso até tranquilamente dizer que eu consegui percorrer pelo menos parte disso, foi o que eu já disse algumas vezes, que entender o negócio, me preocupar com o negócio, muito mais do que, olha o jurídico ali, vai lá que ele te dá uma resposta técnica. Então, eu creio que eu soube à época, né, despertar por esse lado, né? Eu acho que se eu não soubesse, eu não estaria lá há esse tempo considerável. Então, esse conselho, né, que eu soube à época ter essa percepção, ele é imprescindível para o sucesso dentro da corporação. E se você tivesse que dar um conselho para RH hoje, qual seria? Para o RH, eu daria sempre, além de desenvolver as atividades ligadas ao RH, que propicie e mensure ganhos em clima de trabalho, né, em clima saudável de trabalho, e também que ele possa sempre ministrar, acompanhar e mensurar ganhos com treinamentos para crescimento profissional. Porque aí você mostra para o dono da empresa com números, porque o dono da empresa ele gosta de números, né? Ele trabalha com financeiro, o negócio tem que render, senão não adianta tá bonito, tá bonito, mas não tá dando lucro. Então, você, RH, vai sair às vezes do subjetivismo, o que o RH faz, não estou vendo, estou te mostrando com números o quanto nós ganhamos com treinamentos, quantas pessoas se desenvolveram e tem entregas mais positivas. Olha, ela fazia essa atividade, hoje eu já entrego com mais agilidade, com mais qualidade. O quanto nossos líderes, eles são mais abertos à mudança, a feedbacks aos seus liderados, enfim, mostrar com números o quanto o RH é estratégico. É o maior conselho que eu dou para qualquer RH. Desenvolver bem suas funções, eles sabem, eles têm a técnica, mas coloque isso de uma forma mensurável, que o dono gosta de ver o número. O quanto não adianta rende. Só os benefícios, né? Não. Tem que ter o retorno. Exatamente. Agora é a pergunta final. Essa é pesada, hein? Essa eu nem te mostrei. Não. Essa é surpresa. Infelizmente, isso é uma suposição, tá? Hoje é o seu último dia na Terra e você só pode deixar 3 verdades no mundo como se fosse seu legado. Você não pode deixar nenhuma rede social, nenhum livro, nenhum filme, nada. Apenas suas 3 verdades. O que você diria? Nossa, essa... Além de profunda, é difícil. Essa você tinha que ter me mandado antes. É de proposta. Tem gente que até chora, tá? Nossa, essa pega mesmo. Olha, 3 verdades que eu defenderia, né? Nunca faça nada independente do ganho que você possivelmente possa ter, que contrarie seus princípios. Né? Nunca faça nada que, quando você for pro travesseiro, você fala, olha, eu tive esse ganho, mas me custou isso, e isso deixa uma marca. Então, independente da situação, não abra mão dos seus princípios, independente do ganho que possivelmente você possa ter. Essa seria uma. Segunda, respeite e valorize suas raízes. Eu acho que quando a gente tem um crescimento profissional e pessoal, mas que a gente sempre tem um olhar ali para o retrovisor de onde eu vim, isso faz com que a gente valorize os passos que a gente consegue dar, os ganhos, né, o crescimento, mas jamais esquecendo de quem propiciou que eu chegasse aqui. Né? Muito bem. Eu vejo muito isso e quando posso
falo isso com a minha equipe também, ou com colegas ou amigos, de que você valorizar suas raízes, sejam seus pais ou quem propiciou que você chegasse aqui, é uma das maiores qualidades que você pode ter e faz com que a sua vitória se torne ainda mais saborosa, porque você está ganhando por você e por quem propiciou que você chegasse aqui. Né? Eu dou meu exemplo eu sei que é o exemplo de grande parte das pessoas também, de o quanto foi difícil estudar, porque eu de uma família muito simples, né, de pais trabalhadores, que não tinham estudo, mas que deram tudo que podiam e que não podiam também para que eu pudesse estudar. Então, o que eu pude crescer nesses anos, e não vejo nada mais do que minha obrigação de reconhecer o quanto eles foram, assim, eles foram definidores disso. Então, valorizar as raízes é algo que eu deixaria, assim, como extrema necessidade para qualquer pessoa. É muito gratificante ver pessoas que reconhecem suas raízes. E, por último, né, eu diria algo que é o temor a Deus. O temor a Deus, para mim, né, é bastante importante, forte, né? Você saber que existe algo maior, por mais que você tenha grande conhecimento, experiência, know-how, cargo importante, independente de capacidade financeira, você entender que nós somos aqui passageiros e que há uma força maior. Então, saber aproveitar aqui cada momento é quase que uma obrigação que eu vejo, no sentido de que se Deus nos deu o dom da vida, e então a gente tem que saber valorizar esse dom e não ficar preso somente aos ganhos materiais, que são bons, são bem-vindos, mas a gente saber que há uma força maior e que não há ninguém melhor do que ninguém. Isso eu sempre falo. Não há. Pode ter alguém tecnicamente mais qualificado, mas aí é outro lado. Agora, pessoas melhores do que as outras, a meu ver, não existe. Não existe, e às vezes a gente, infelizmente, se depara com isso no mercado, com algumas pessoas, e eu já fui, assim, incrivelmente, eu já fui questionado por isso, como é que, em certas situações, Afonso, você trata pessoas como se fosse do seu nível. Mas não são do meu nível? Somos todos do mesmo nível. Então, o que eu deixaria é também nesse sentido de ninguém é melhor do que ninguém, nós somos passageiros, e que há uma força muito maior do que a Deus. Né? Com certeza. Amei suas respostas, você é muito bom mesmo, parabéns. Que isso. Eu que agradeço pela oportunidade. E eu gostaria de deixar esse momento aqui para você acrescentar algo, mandar um beijo para alguém, você quer olhar para a câmera, às vezes mandar um abraço. Olha, primeiro, novamente, Fernando, te agradecer, né, pelo convite, foi uma experiência única, né? A gente fica com friozinho na barriga, quando a gente está num ambiente que não é confortável, não é o do dia a dia, dá o friozinho na barriga. Mas foi muito legal, você, né, como eu já esperava e eu acompanhei nos outros vídeos, você dirige muito bem tudo isso aqui, você conhece muito bem da ferramenta, então agradecer pela oportunidade, pelo convite, espero voltar, né? E o que eu queria deixar aqui é realmente o agradecimento pela oportunidade, né? Deixar as portas abertas para que a gente, né, possa fazer trocas aí, sejam jurídicas, de RH ou profissionais mesmo, e deixar um abraço aí principalmente para as equipes que trabalham comigo, né, na Patense, né, sejam do setor jurídico, do setor de RH, do DP e da segurança do trabalho. E eu tive a oportunidade, até numa reunião da última segunda-feira que nós fizemos, de dizer a eles o quanto eu tenho o privilégio de trabalhar com pessoas tão capacitadas e pessoas tão abertas a ajudar umas às outras. Lá nós, de fato, somos uma equipe, eu falo, não vou falar família não, que vocês vão falar que tá clichê demais, mas pelo menos uma grande equipe, ou grandes equipes nós temos, então e se a gente pôde crescer foi 200% em razão do comprometimento deles. Então eu falo que
ser gestor ali, eu falo com eles, é a coisa mais fácil que existe, porque as coisas andam independente da minha presença, né? Porque eles são capazes, eles são responsáveis, são maduros e eu tenho só agradecimento a dar a todos que já trabalharam e que ainda trabalham comigo. Então, peço que sempre que Deus os abençoe e que dê sempre saúde e força para que sigam e cresçam cada dia mais. Muito obrigada, Afonso, por você ter aceito o convite do podcast. A sua condução foi maravilhosa, ainda mais por ser o primeiro podcast, o primeiro de muitos. Tomara. Espero te receber novamente com novos temas, com novos conteúdos, para o pessoal aqui se agregar ainda mais. E, pessoal, para você que ficou até o final, agradeço por você estar no nosso canal. Quem sabe você não é o meu próximo convidado. Já fiquem ligados e se inscreva e vejo você no próximo episódio.